Graças a Deus, a paz do Senhor seja com todos nós. Irmão, encontrei uma coisa muito errada aqui no Brasil. Eu não tenho ira ou amargura no coração sobre estes pastores, né? Mas eu não pude calar ouvindo tantas coisas estúpidas, coisas contra a verdade na Bíblia. Para dar vocês ideia, eu quero apresentar a vocês dois pastores aqui no Brasil que falam sobre coisa contra a Bíblia. Vamos ouvir um e depois outro. A pergunta é: o batismo nas águas é realmente a condição base e sine qua non para a salvação? Você já deu a resposta. Porque, olha, amado, se nós acreditarmos nas águas o poder salvífico, vamos pensar com inteligência, nós estaremos anulando o sacrifício de Cristo? Nós estaremos ultrajando o Espírito da graça? Nós estaremos profanando, Deus me livre, profanando o sangue da aliança? Então nós não queremos, de forma alguma, perpetuar erros que a tradição evangélica estabeleceu. Porque, irmãos, não há nenhuma transformação nas águas. Nenhum ser humano entra pecador e sai salvo. Nenhum. Então nós precisamos de entender. Ele está tentando de mostrar que batismo na água é nada. Eu não lembro tudo e não entende tudo o que ele quer dizer, mas de acordo com o que ele falou, irmão Edson pode me ajudar o que ele realmente quer dizer sobre as coisas que você ouviu, irmão Edson? Ele estava falando a respeito do batismo nas águas, de forma que ele alega que se o poder, que não existe poder de salvação, como ele colocou, salvífico, na água do batismo, que o batismo, se batizar em águas, é algo que anula o sacrifício de Cristo, ou o poder do sangue de Cristo para a salvação, que é algo, então, que o batismo em água seria algo não somente vão, mas até mesmo, ele diz, profanar o sangue de Cristo quando alguém é batizado em água para a salvação, que a água não tem poder nenhum para mudar ninguém, que o batismo em águas não transforma ou não tem poder nenhum sobre aqueles que se submetem ou se submergem, né, a ela. E esta ideia é aplicado também por outros pastores brasileiros. Vamos ouvir outro. Olha, o tema da nossa mensagem é: batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Vamos ao tema. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 17. Disse assim Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Olha, disse o apóstolo Paulo em uma declaração à igreja dos Coríntios: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Significa
que sabedoria de palavra e batismo nas águas anulam a cruz de Cristo. Vamos a, por enquanto, parar, né? Para ele, o significado da palavra que ele leu em 1:17 de 1 Coríntios é a sabedoria da palavra que, de acordo com ele, o batismo na água anula a cruz de Cristo. Isso é, né, irmão Edson? Sim, ele diz que ele conclui que o versículo está dizendo que sabedoria de palavra e batismo em águas, ele coloca dessa forma, e batismo em águas anulam a cruz de Cristo. Irmãos, o batismo na água é palavra de Deus. Lembra, irmãos brasileiros? Batizar em água é palavra de Deus ao João. Lembrar isso? Palavra de Deus ao João. Vamos ouvir João o Batista. Capítulo 1, versículo 31 do Evangelho de João. Prestar atenção, irmãos brasileiros. Isso é estudo bíblico. Não para defamar nenhum pastor brasileiro, mas para corrigir os pensamentos errados do pastor. Lembrar o que eu disse. Batismo na água é palavra de Deus Pai. 1:31 de João. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, João Batista disse, mesmo que são parentes, né? Mas João não conheceu pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Cristo é nascido e cresceu em Galileia. João Batista cresceu no deserto. Isso está na Bíblia, que João Batista não mostrou a si mesmo aos israelitas por muito tempo antes de pregar o batismo na água. Ele está no deserto. Vamos ler em 1:80 de Lucas. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Habitava nos desertos. João Batista habitou nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Por isso temos dica que João Batista não conhece pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles são parentes. Mas o que enviou João Batista para batizar na água? Disse, João Batista falando neste versículo, e vou ler de novo. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, disse João, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse
Quem enviou João Batista para batizar? O Pai. Ele disse, o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Por isso, um dos recipientes do batismo na água é nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista batizou ele na água. O batismo na água é nada. Porque nosso Senhor Jesus Cristo submeteu a si mesmo ao João para ser batizado na água. Se o batismo na água é nada. Se o batismo na água anula a sangue ou sacrifício de Cristo. Isso é palavra de sabedoria? O que enviou João Batista para batizar em água é o Pai. O Pai falou com ele de batizar em água. Ele é enviado por o Pai para batizar em água. Porventura, Deus vai enviar um homem reto, como João Batista, para fazer coisa nada? Coisa que não tem valor nenhum? Você quer dizer que o batismo que João Batista fez é nada? Porque Deus enviou ele para batizar na água. Se batizar na água é coisa nada. Pensar, irmãos. A palavra de Deus came to John the Baptist. Veio a João Batista. Dizendo que ele deve batizar na água. A palavra de Deus é contra Deus? Porventura? Ele vai falar em coisas vãs? O Pai? O Deus Pai que enviou João Batista? Está falando coisa nada vá ao João batizar em água? Irmãos, os demônios que habitam muitas pessoas saíram quando João Batista batizou eles na água. Sabe isso, irmãos? Para dizer que batismo na água vai anular o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é mentira. Por quê? Batismo na água expulsa os espíritos dos demônios. Vamos ler em Mateus, capítulo 12, versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Os espíritos imundos quer lugar áridos sem água, né? Lugar áridos sem água, né? Os espíritos imundos saídos do homem andam por lugares áridos, buscando repouso. Né? Por isso, temos entendimento que depois do batismo, na água, as pessoas são limpos dos espíritos imundos. Como aconteceu à pessoa de Maria Madalena. Por quê? Cristo e seus discípulos batizaram na água. Vamos ler. João, capítulo 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, onde se demorou com eles e batizava. Cristo com seus discípulos foi para a terra da Judeia, onde se demorou com eles.
e batizava. Ele está batizando, né? Cristo com os discípulos está batizando. Naquele tempo, se nós vamos continuar lendo, em 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia se batizava. Vamos prestar atenção. Eu vou ler de novo, 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, onde se demorou com eles e batizava. Ora, João também, significa, João também, como os apóstolos e Cristo está batizando, João também estava batizando em Enom, perto da Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. Cristo e João, simultaneamente, quando João está batizando em Enom, na água, Cristo também, os seus discípulos em Judeia, está batizando também. Por isso a palavra também é usado. O mesmo batismo é feito por João Batista e por nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os batizados, crentes, são limpos. Por quê? Os espíritos imundos saíram das pessoas que são batizados na água. Vamos ler 4:1 de João. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Quando os fariseus, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Cristo, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Os discípulos estavam batizando simultaneamente no mesmo tempo que João Batista está batizando em Enom, onde tem muitas águas. O que aconteceu? As pessoas batizadas, né? Vamos ler 8:1 de Lucas. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Olha, né, irmãos, né? Porque ele está pregando o evangelho com os discípulos 12, os 12, batizando Maria Madalena, uma das pessoas que tinham 7 demônios, são curados, né? 7 demônios saíram na pessoa de Maria Madalena, provando a nós que o batismo na água é poderoso para expulsar demônio de uma pessoa que acredita o poder do batismo que nosso Senhor Jesus Cristo e João Batista está fazendo. Lembrar que João Batista está batizando na água e foi enviado por Deus para batizar na água. Para dizer agora que o batismo em água é nada e vai anular a cruz de Cristo, é mal interpretação. Voltando a 1 Coríntios 1:17, vamos ler de novo. Cristo, apóstolo Paulo falando, não me enviou para batizar. Por quê? Na igreja tem funções diferentes. Tem pessoa que, como João Batista, é enviado para batizar. Tem que é enviado para ser profeta.
tem enviado para ser apóstolo. Os apóstolos batiza, né? Lembrar, né? Os apóstolos batiza. Voltando ao João 4:1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Como líder, Jesus mesmo não batiza, mas os seus discípulos estão batizando na água, né? E o resultado do batismo é como o que aconteceu a Maria Madalena, onde saíram 7 demônios. Agora, meu ponto é, os apóstolos batizam como os 12 primeiros apóstolos. Eles batizam. Mas João batiza também. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo enviou o apóstolo Paulo, o ponto da função do apóstolo Paulo não é para batizar, mas para pregar o evangelho. Por isso ele disse em 1:17, Cristo não me enviou para batizar, não como João Batista, não como os demais apóstolos que antes de apóstolo Paulo, antes de tempo do apóstolo Paulo, está enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho e também batizando. Mais tarde, apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, chamado apóstolos, dizendo que ele não é enviado para batizar, mas para pregar o evangelho, porque na igreja, apóstolo Paulo esclarecer entre a igreja que na igreja tem diferentes funções que é dado a cada um. 12:4, vamos ler em Romanos até 6. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Na igreja verdadeira tem diferentes dons, funções, que diferem um ao outro. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo ensinou, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Tem diferentes funções e dons dentro da verdadeira igreja. Tem que é enviado para batizar, mas não é a função dele principal, é para batizar. Como apóstolo Paulo, tem função mais importante para ele, que é pregar o evangelho, não para batizar. Como João Batista, que muitas vezes está batizando, né? Como outros apóstolos, os primeiros 12 discípulos, está batizando com nosso Senhor Jesus Cristo, batizando na água em Judeia, né? Mas, apóstolo Paulo, mais tarde, porque se você sabe, irmãos, né? Apóstolo Paulo é enviado mais tarde. Ele pode ser, disse que, último apóstolo enviado por nosso Senhor. 4:9 de 1 Coríntios. Vamos ler. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs
por últimos. Nós pós por últimos, como apóstolo Barnabé e apóstolo Paulo, os dois últimos apóstolos. Isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler em 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, apóstolo Paulo falando. Por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O último chamado como apóstolo é Paulo e Bernabé. Chamado apóstolo não para batizar, como os 12 primeiros apóstolos, 12, está batizando com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é não enviado para batizar em água, mas para pregar o Evangelho. Mas isso não significa que o apóstolo Paulo não batizou. Esse pastor está cortando as palavras da Bíblia. De novo, 1:17, e depois vamos continuar, irmão Tony. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras. Este pastor interpreta que a sabedoria de palavras é o batismo em água, né? Lembra, irmão Edson? Sim. De novo, para ser esclarecido mais claro. Olha, disse o apóstolo Paulo em uma declaração à igreja dos Coríntios: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Significa que sabedoria de palavra e batismo nas águas anulam a cruz de Cristo. Significa que vem da boca dele, não vem da Bíblia. Ele disse, significa que a sabedoria da palavra e batismo na água anula a cruz de Cristo. Irmãos, deve entender plenamente as Escrituras. Isso é o perigo aqui. Especialmente aos pastores, que ensinam que o batismo na água é nada. Por quê? Apóstolo Paulo fala sobre duas tipos de sabedoria. Sabe isso, irmãos brasileiros? Ele fala sobre dois tipos de sabedoria. Por isso, se você vai misturar a palavra sabedoria com outra sabedoria, você será desviado. Vamos descobrir primeiro, antes de entender plenamente a palavra do apóstolo Paulo,
qual tipo de sabedoria que ele está falando aos membros, especialmente em Coríntios. Mais tarde, porque isso é 1:17, vamos para capítulo 2, versículo 6, de 1 Coríntios também. Vamos ler. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Prestar atenção, irmãos brasileiros, ele fala sobre duas sabedorias, né? Dois tipos de sabedoria. Ele diz, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada. Voltando ao 1 Coríntios 1:17, ele disse, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras. Sabedoria de palavras. Qual sabedoria? Sabedoria deste mundo, né? Sabedoria de palavras deste mundo, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, tem dois tipos ou classe de sabedoria. Sabedoria deste mundo e sabedoria de Deus. As palavras de Deus contêm sabedoria de Deus. Ninguém pode dizer que a palavra de Deus com a sabedoria de Deus vai anular a cruz de Cristo, especialmente o batismo na água. Porque Deus mesmo, nessa palavra dele ao João Batista, ele enviou João Batista para batizar na água. Falando ao João Batista, enviando ele para batizar na água, o Deus que falou a ele, a João Batista, é o Deus Pai de nosso Senhor. Enviou ele para batizar na água. Porventura, a palavra de Deus que chegou aos ouvidos de João Batista tem sabedoria humana ou sabedoria de Deus? A palavra de Deus contém a sabedoria de Deus. Dentro da palavra de Deus tem sabedoria. Devemos entender isso, irmãos. A palavra de Deus tem sabedoria de Deus. A palavra de sabedoria que o apóstolo Paulo está dizendo em 1:17 não é palavra de Deus que para o pastor significa batismo na água. Porventura, batismo na água não é sabedoria de Deus? Porque Cristo disse que ele deve ser batizado na água. Porventura não tem sabedoria? O que Cristo quer de ser feito a ele? Vamos ler 3:13 de Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas o impedia. João não quer fazer de batizar Cristo na água. João o impedia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhes respondeu, consente agora. João, fazer isso a mim, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém, a mim e a você, convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. O que ele pediu a João Batista?
O que nosso Senhor Jesus Cristo pediu ao João Batista. Ele disse ao João Batista, consente agora, batiza-me, né? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Para Cristo, ser batizado na água é justiça de Deus. A justiça de Deus não tem sabedoria. Estúpido. Justiça de Deus não tem sabedoria. Vamos ler 1:16 de Romanos até 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. É porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho. O Evangelho ensina batismo na água. Você agora vai dizer, significa a sabedoria da palavra, que significa batismo na água, anula o cruz de Cristo. Que tipo de explicação isso? Isso é iluminação ou um tipo de darkening people's mind? De obscurecer a mente das pessoas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, consente, João, batizar-me agora, porque João quer impedir, ele não tem coragem de batizar nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Cristo é maior do que ele. Mas Cristo dizendo, consente agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça de Deus é a sabedoria de Deus. Né? Agora tem pastor brasileiro que alega que a sabedoria da palavra é batismo na água, é nada. How dare you? Como ousa? É? Ele tem coragem de dizer que batismo na água é sabedoria de palavra, não é de Deus? Por quê? Ninguém pode dizer que a palavra de Deus é nada. A palavra de Deus é justiça de Deus. Por isso Cristo pediu a João Batista, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por isso, ele consentiu. Ele batizou Cristo. Jesus, porém, batizado por Jesus, saiu logo da água. Cristo mesmo é batizado na água, né? Se batismo na água é nada e contra Cristo, porque mesmo nosso Senhor Jesus Cristo pediu a João de ser batizado na água. Mais tarde, irmãos brasileiros, mais tarde, depois quase 40 anos, um pouco menos de 40 anos, depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, sabe o que aconteceu depois, mais tarde? Apóstolo Pedro escreveu o Epístola Universal dele em ano 62 até 64. O livro de 1 Pedro foi escrito ano 64. Quase 24 anos depois da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo. Porventura, Pedro ensinou que naquele tempo o batismo na água não implica mais valor, ou não tem mais valor, o batismo na água, depois de 24 anos da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aos primeiros cristãos, apóstolo Pedro disse, vamos ler em 1 Pedro 3:18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Prestar atenção, irmãos brasileiros. Apóstolo Pedro disse, ano 64, quase 24 anos depois de assunção de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, ele disse, Cristo também morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Irmãos, prestar atenção. 8 almas se salvarem através da água. Outros pregadores dizem, os 8 são salvos através da arca, da vapor, da barco. Mas a Bíblia fala outra coisa. Os 8 almas se salvaram através da água. Vocês falam a língua portuguesa? Você entende a palavra através da água? Água é instrumento para a salvação de Noé e a sua família. Pela água, eles são salvos. Salvos a quem? A corrupção. Porque Deus usou a água para aniquilar toda corrupção no mundo. Deus disse, vou enviar um dilúvio para tirar todo o mal no mundo. Ele disse ao Noé. Ele vai usar o dilúvio da água para matar todos os pecadores em tempo de Noé. Por isso, a água limpou todos os males no mundo. Somente 8 almas permaneceu vivo. Todos os corruptos são mortos. A água limpou, fez limpeza no mundo para o ser humano vai começar de novo em tempo de Noé. Por isso, apóstolo Pedro é certo quando ele diz, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. Amém? Como a água em tempo de dilúvio, em tempo de Noé, limpou todos os males no mundo, o batismo vai limpar todos os pecados de um ser humano batizado na água. Para dizer que o batismo na água vai anular o sacrifício de Cristo. Isso não anula o sacrifício de Cristo, mas ajuda o sacrifício de Cristo. Para irmãos brasileiros, o que salvou as 8 pessoas na arca, salvou eles em corrupção, é água.
uma pessoa em tempo cristão, de acordo com o apóstolo Pedro, 24 anos depois da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo Pedro ensina que o batismo na água é importante. Isso é o apóstolo Pedro, não o apóstolo brasileiro. Tem cuidado, irmãos brasileiros. Seus próprios concidadãos vão desviar vocês na fé. Imagine de declarar que o batismo em água vai anular a cruz de Cristo. Não está no versículo. Está na cabeça dele, este pastor. Não está no versículo. Porque o que está no versículo é: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. Que palavra? Sabedoria de palavra dos homens, porque tem sabedoria na palavra de Deus. Para que não anule a cruz de Cristo. O que anule a cruz de Cristo é a sabedoria humana, não é a sabedoria da palavra de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 1:19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a prudência dos prudentes. Neste mundo tem sábios, eles têm sabedoria. A palavra de Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove que a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Apóstolo Paulo fala sobre duas sabedorias. Sabedoria deste mundo e sabedoria de Deus. 1:21 é claro, Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. A sabedoria do homem serve como cortina para as pessoas não conhecer ou entender a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem serve como impedimento para o sábio neste mundo não entende a sabedoria de Deus. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo diz em 2:6, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada. O que é nada? É a sabedoria do mundo. Por quê? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordinou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Eles não compreenderam a sabedoria de Deus. Porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é oculto aos sábios no mundo. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo disse: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras. Sabedoria de palavras qual? Sabedoria de palavras do mundo. Não sabedoria de palavra de Deus, que ele explicou que a sabedoria da palavra é batismo em água. É muito longe da verdade. Não tem no versículo que o batismo na água é sabedoria de palavras que nada, que anula ou torna vá a cruz de Cristo. What is my evidence, irmão Edson? E qual é a minha evidência? Se o batismo na água vai anular o cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, porque apóstolo Paulo, mesmo que não é enviado para batizar, porque ele batizou.
Vamos ler. 1:14. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ele batizou, irmão Edson? Sim, batizou. Se ele quer dizer que o batismo na água anula o sacrifício de Cristo, por que ele batizou? Ele está dando graças a Deus. Por quê? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Porque no Coríntios tem divisão. Tem membros em Corinto que dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Os coríntios são divididos na fé, tem divisão entre eles. Por isso, salvando a si mesmo em vergonha, apóstolo Paulo disse, dou graças a Deus que nenhum de vós batizei. Porque se eu batizou muitos de vocês, talvez a impressão será, eu batizou vocês no meu nome. Apóstolo Paulo disse mais tarde, né? Por isso ele diz, dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E verdade, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Ele batizou. Família de Estéfanas, ele batizou. Crispo e Gaio, ele batizou. Se ele quer dizer que o batismo na água vai anular a cruz de Cristo, porque ele batizou. Porventura ele é maluco como você? Nunca pode dizer que o apóstolo Paulo é maluco, como estes pastores que explicam que o batismo na água é nada. O batismo na água não tem valor. Vai anular a cruz de Cristo. Isso é mal interpretação das Escrituras. Para provar vocês, irmãos, né? Se o apóstolo Paulo quer dizer que o batismo na água não tem mais valor, porque os evangelistas, muito depois, está batizando na água. Sabe isso, irmãos brasileiros? O livro de Atos foi escrito no ano 61, como o livro de Pedro foi escrito no ano 64. Muito depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em livro de Atos vamos encontrar em capítulo 8 algo muito importante. 8:26, vamos ler. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe é um predicador ou evangelista. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe. O Espírito falou com Filipe, né? O Espírito Santo. Chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendas porventura o que está lendo? Ele respondeu, a eunuco respondeu, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse dentro do carro, né? Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta.
foi levado como a ovelha ao matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e disseram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Instruído pelo Espírito Santo, Filipe batizou o eunuco. Porque Filipe cooperou com o Espírito Santo. Porque Filipe não reclamou. Senhor, o batismo na água vai anular a cruz de Cristo. Eu não quero mais batizar na água. Filipe deve falar sobre isso. Mas Filipe, ouvindo o Espírito Santo de Deus, obedeceu. Entrou no carro, viajou com o eunuco, chegando num lugar onde tem água, ele batizou na água o eunuco. Este pastor que ensina que o batismo na água vai anular a cruz de Cristo, por que não questionar Filipe? Quem você pensa que você é? Você entende mais a Filipe e o Espírito Santo de Deus? Estúpido! Para dizer que o batismo na água é nada, vai anular a cruz de Cristo. É estupidez. Estupidez. Quando o apóstolo Paulo, ele mesmo é chamado por Deus, a primeira coisa que Deus ensinou ao apóstolo Paulo é ser batizado na água. Vamos ler 22:15 de Atos. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. É, claro, né? A primeira coisa que Deus disse ao apóstolo Paulo, porque ele antes é judeu, na religião dos judeus, o judaísmo, perseguindo a igreja verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Ele é perseguidor da igreja, muito cruel. O Saulo, no início fazendo perseguição sem igual na igreja verdadeira. Ele diz em 1:13 de Gálatas, vamos ler. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Qual tipo de perseguição que ele fez à igreja de Deus? 22:4 de Atos. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Cruel, né? Mesmo as mulheres é perseguido
algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Isso é a obra do apóstolo Paulo quando ainda não está chamado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando ele encontrou nosso Senhor Jesus Cristo num caminho em Damasco, ele foi iluminado. Ele recebeu a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus mandou Saulo, que tornou como apóstolo Paulo, porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Por isso, apóstolo Paulo é batizado, né? Na água, lavando o pecado dele. Por isso, mais tarde, ele ensinou o batismo na água, não para anular a cruz de Cristo, mas para ajudar a cruz de Cristo de lavar primeiro os pecados dos homens, né? Depois do lavamento em batismo, vai seguir o poder da sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a verdade que está na Bíblia, que esses pastores não entendem. Vamos provar, né? O batismo da água limpa os pecados. Por isso, Cristo, nosso Senhor, a primeira coisa que ele ensinou, Nicodemo, um fariseu, que aproximou ele, a primeira coisa é 3:1 de João. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Responde Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz, em verdade, ao Nicodemo, devemos ser nascidos de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe a Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito. Eu vou repetir. Em verdade. Dobro verdade. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Devemos ser nascidos na água e no Espírito. Não somente no Espírito, mas na água e no Espírito. Irmãos, vamos descobrir a verdade sobre isso. Como ser nascido na água? Como? 6:4 de Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pelo batismo, vamos começar novidade de vida. Depois de ser nascido na água, vamos começar com uma nova vida. Quando? Depois do batismo. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, os batizados,
assim andemos nós também em novidade da vida. Irmãos, batismo é chamado limpeza, né? Como o apóstolo Paulo recebeu ao Senhor, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Batismo é lavagem dos pecados. Por isso é feito em água para significar lavagem. Batismo é lavagem, batismo é nascer de novo na água. É igual. Vamos ler 3:5 de Tito. Não pelas obras de justiça que houvêssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O batismo é chamado na Bíblia lavagem. Lavagem, regeneração. Será nascido de novo. Uma pessoa que é lavada ou batizada na água e regeneração no Espírito vai acontecer nele. Por isso, o homem batizado é como renascido. O homem batizado na água é lavado. Né? Lavagem da água. Agora, outros pastores estão dizendo, quem está na água? Ele diz, Se eu batizo nas águas, eu estou dizendo que aquele batismo na cruz está invalidado. Não valeu de nada. Não me purificou, e que seria eu, um mero mortal na carne, que iria encher uma piscina cheia de água da SEDAI com cloro e urina e metais pesados, que iria te purificar do seu pecado? Imagine, ele está defamando a água do batismo. O que está na água, ele diz, urina. Esse pastor, quando usa a piscina, ele urina na piscina. Eu tenho neto, né? Eu tenho neto, 5, 6 anos, não urina na piscina. Está dizendo a ele, se você sente que você quer urinar, sair na água, vai para o banheiro. Piscina não é lugar para urinar. Você não tem moral, né? Para urinar na piscina. Por isso ele disse, se você é batizado na água, especialmente na piscina, tem urina, tem cloro, tem água da SEDAI. Deve reportar esse pastor ao SEDAI que a água dele tem urina. Tem urina, tem cloro. Para ele a água não pode purificar porque a água é suja. Mas isso não é verdade. Por quê? Vamos ler, irmãos. Vamos ler, prestar atenção. 5:26 de Efésios. Que ele pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água com a palavra. Amém. Não somente água, mas água com o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mandou de ser batizado na água. Por isso, não a purificação pela água somente. Apóstolo Paulo disse, ele pudesse santificá-la, a igreja, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água com a palavra. Não somente água. Porque você não lendo a Bíblia, você simplesmente falar, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus com a água do batismo pode purificar de novo. Vou ler, né, irmãos? Ler comigo. Que ele pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água com a palavra, vírgula, para apresentá-la a si mesmo,
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da igreja verdadeira na Bíblia, todos os membros são purificados pela lavagem de água com a palavra. Para você dizer que a água tem urinas, talvez, se você é a primeira pessoa batizada na água, o que segue será batizado na urina, porque você urinou. Este pastor não merece a confiança dos brasileiros, falando coisas que ele não entende. A água com a palavra é poderosa para limpar nossas almas. Né? Não somente água, mas água e palavra. Água nós precisamos para a salvação, como água do batismo. 1 João 5, 7. Vamos ler. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam. Você sabe isso, pastor? Como chamar você? Pastor ou ladrão? Eu não sei. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. Estes três concordam. A sangue de Cristo, com a cooperação de três, vai limpar a nós. Espírito, água e o sangue. Vamos provar. Em Hebreus 6, 22 e 23, irmão Tony. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. A Bíblia fala sobre água limpa. Né? Sabe, quando nosso Senhor Jesus Cristo está em cruz, do you know, irmão Edson, what came out of the Lord Jesus Christ? Mário está perguntando a mim se o que saiu ou o que veio do Senhor Jesus Cristo. O que, Noé? Vamos ler, irmão Edson. Eu quero para você ler este versículo. 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. No corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, saiu sangue e água. Por quê? Dando significado o que aconteceu ao nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa dele tem água e sangue que saiu no lado que foi perfurado por o soldado. Saiu sangue e água. Água e sangue. Neste corpo de Cristo, saiu também o Espírito. Sabe isso? Não somente água e sangue. Naquele corpo saiu também o Espírito. Porque quando ele, antes do momento final, ele diz a Deus, 23:46 de Lucas. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ele morreu.
três saíram no ser de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz: Espírito, água e sangue. Estes três vai colaborar um ao outro para dar testemunho de uma pessoa. Que esta pessoa aceitou água e sangue e a Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? De acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Prestar atenção, irmãos brasileiros, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Estamos compartilhando com o Espírito de nosso Senhor. Estamos também compartilhando com a sangue de nosso Senhor. Estamos também compartilhando com a água que saiu no lado do Senhor. Estes três têm significado importante para a nossa salvação. Por isso, 5:7 de 1 João diz: o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam para agora dizer que batismo na água é nada. Você é ignorante na Bíblia. A água vai dar testemunha para a nossa salvação. A água onde nós recebemos a limpeza dos pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo é aconselhado por Deus: por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Por isso, irmãos, ninguém, pastor ou ministro ou pregador, que entende a Bíblia pode dizer que batismo na água vai anular ou tornar vão o sacrifício e o cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar a palavra do Evangelho do apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, versículo 20 e 21, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. O batismo é importante para a salvação, porque parte da sabedoria de Deus, sabedoria espiritual, que vai limpar nosso ser, expulsando espíritos malignos em nosso ser, como aconteceu a Maria Magdalena, para dizer que o batismo na água vai anular a cruz de Cristo. Esta palavra não está na Bíblia. Batismo na água anula a cruz de Cristo? Não. O que anula a cruz de Cristo é a sabedoria da palavra, sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, palavras humanas, não é o nosso base para a salvação. 2:5 de 1 Coríntios. Vamos ler. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tem sabedoria dos homens que é nada, né? Sabedoria da palavra, sabedoria dos homens pode anular o cruz de Cristo. Mas o batismo que vem da palavra de Deus, porque Deus enviou João para batizar na água, não pode dizer que esta coisa é nada. É estupidez, irmãos brasileiros.